E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube para falar de um domingo. Nossa, que situação do Grêmio. Uma pergunta que pode ser feita: o Grêmio já caiu? Ou, como diz o Denis Abraão, vice-futebol, em algum momento, hoje ele não chegou a falar, mas o Grêmio não vai cair. Mas não vai cair porque já caiu? Porque matematicamente não está rebaixado. Mas a situação é a pior de todas, o pior cenário, com o empate depois do Corinthians. O que aconteceu dentro de campo? O Grêmio fez um ótimo primeiro tempo contra uma equipe classificada para a Libertadores, com o gol do Diego Souza, que honrou a camisa do Grêmio, pelo menos na sua força de vontade, quando teve oportunidade nesses últimos jogos, foi bem. Agora, poderia ter cuidado da forma física e estar muito melhor do que em outras tão melhor como em outras temporadas, na parte física, que ele teria mais condições em outros jogos, como não teve por causa dessa questão física. Jogador que termina contrato este ano e tem boas chances de, ou melhor, não deve renovar para o ano que vem, quando o Grêmio certamente, ou provavelmente, eu vou levar a matemática ainda, respeitando a matemática, provavelmente estará na Série B. As coletivas, entrevistas coletivas do presidente Romildo Bolzan, quando foge um pouco do assunto em relação ao planejamento do ano que vem. Preocupa, mesmo que ele esteja desviando um pouco o foco, que agora não é hora, parece que o Grêmio ainda tem alguma coisa que vai mudar no planejamento, se for ou não for rebaixado. Até porque está encaminhado para ser rebaixado. Porque não tem mesmo, como ele falou, Sul-Americana, Libertadores. Então, o plantel, como se diria antigamente, o grupo de jogadores vai ter que ser completamente diferente. E eu estou trazendo isso, está no meu blog www.cacodamota.com.br. Ali para você ler fica mais fácil do que eu ficar falando todos os nomes, situação de contrato, levantamento que fiz e apurei. O Grêmio pode ter até 27 jogadores trocados, dispensados, com fim de contrato, não renovando, saindo porque são jogadores caros. Imagina a mudança que o Grêmio tem que fazer. Então, isso tem que ser para ontem, não dá para pensar muito. Quando o Denis Abraão fala que não vai se entregar, que ainda tem possibilidade, ok, ele está sempre correto nesse aspecto. Mas deu para ver que o semblante dele já, se ele não fala que o Grêmio está rebaixado, que ele está preocupado, o corpo dele fala, o gesto fala, e isso também preocupa. Começa a haver uma contagem regressiva para o rebaixamento do Grêmio, e à medida que isso acontece, as estruturas vão desmoronando junto emocionalmente, até mesmo aquelas mais sólidas, mais vibrantes, como são e sempre foram o Denis Abraão. O Wagner Mancini falou do jogo, teve uma estratégia interessante, porque manteve a mesma estrutura que ele descobriu e montou. Não é nenhuma novidade a estratégia tática, mas ele conseguiu equilibrar o time daquela forma. E a melhor forma do Grêmio jogar nos últimos tempos é essa aí, que tem dois laterais, dois zagueiros, né, uma linha de 4. Depois tem dois volantes, que é o Lucas Silva e o Thiago Santos, que realmente foram os melhores ali na posição nos últimos jogos, até com alguma saída, e nos últimos jogos demonstrando algo fisicamente superior, e isso fez diferença. E depois tendo velocidade, habilidade, chute, possibilidade de drible, jogadores rápidos, sem o Alisson, sem Vila Sante, sem jogadores assim, sem o Jean-Pierre, que até foi dispensado já da temporada, tendo o Campaz, hoje foi o Jonathan Robert nesse domingo, mas poderia ter sido o Douglas Costa se não tivesse suspenso, e o Ferreira, todos eles com possibilidade de chute, de arrematar para gol, criar jogadas que levem ao gol, assistência para o próprio Diego Souza, que é aquele jogador de referência, ou ele ou Borja. A preferência do Mancini não estava errado, tanto que o Diego Souza fez o gol, parece ter uma personalidade mais forte nesse momento em relação ao Borja, que também está um pouco abatido. Ele não esperava, ninguém esperava, nem nós esperávamos, mas o Borja chegou um pouco depois. E acho que o Douglas Costa deve viver a mesma situação. Nossa, eu vim para o Grêmio aqui cheio de expectativa e o Grêmio está sendo rebaixado para a Série B. Mas o Mancini vacila quando diz assim
que o Alisson, não sei se vocês sabem, mas ele não treina há 4 dias. Aí, vou ser repetitivo no que disseram os colegas comentaristas, poderia ter trazido o Elias e por que ele estava no banco, concordo com tudo isso, mas vou além. Quer dizer que o Alisson era a solução então para o Grêmio? Para não tomar o gol, para confirmar a vitória? Olha, eu não gosto de crucificar jogador, mas pela característica que apresentou, o Alisson tem a sua utilidade em alguns momentos, mas não para ser o salvador, né? E alguém deve estar dizendo agora, eu recém falei, como assim, cara? Que utilidade? Esse cara é inútil. Não, eu não chego a esse ponto. Jogador que poderia estar no grupo, mas jamais para ser titular. E isso não é da conta só do Mancini. Todos os técnicos gostavam de ter o Alisson como titular. Ou seja, havia uma deficiência no grupo? Não, tinham outros jogadores, garotos. O Jonathan Robert várias vezes teve chance no time, ia e voltava, ia e voltava. Por que não virou titular? Só agora que perceberam que ele é uma opção. O Ferreira várias vezes no banco, em vários jogos não jogava. Tudo bem que teve lesão, teve Covid lá, se a gente for lembrar, né? Mas aí a conta do rebaixamento não pode ser só do Wagner Mancini. Tem a responsabilidade do Filipão em algumas coisas, do Thiago Nunes em muitas coisas e do Renato também. E aí tu soma esses 4, quem trouxe os 4? A direção. E se a direção de futebol mudou, a presidência. Então tudo hierarquicamente cai nas as responsabilidades, como falou o Denis Abrão, todos perdem, todos empatam, todos ganham. Mas essa conta é muito do presidente. Porque ele tem a caneta e a possibilidade com o conselho de gestão de perceber, o futebol não está indo bem, eu vou mudar imediatamente. Por exemplo, achei um golaço a vinda do Denis Abrão. Muita gente questionou, não, achei muito positivo. Ele sai desse episódio com Série B, com Série A, como alguém que melhorou a estrutura do ambiente do vestiário, dispensando os jogadores, botando coletiva para cima, dizendo até algumas coisas exageradas, mas é o que eu digo, não era aquela conversa mole de dirigente depois de jogo tentando reanimar. Gostei muito. Mas a conta fica para o presidente. Na matemática, vejam só, nesta segunda-feira, de 3 adversários, né, o Grêmio ganhando, ele chega a 43. Então ele tem que esperar que ninguém saia dos 43. Por exemplo, o Juventude não pode ganhar nem empatar com o São Paulo na segunda-feira, nem na última rodada contra o Corinthians. E mais um, né? 2 desses, né? O Cuiabá jogando com o Fortaleza também não pode ganhar nem empatar. Não pode mais somar pontos. Se o Cuiabá empata com o Fortaleza, pode até ser um pouco mais provável do que o São Paulo, do Juventude empatar com o São Paulo. Se bem que o São Paulo está numa nhaca também, está complicado. Mas digamos que, não por querer ou não querer que um ou vá ou não vá, mas pelo fato do Cuiabá jogar em casa, pode ser que teria mais chance. Mas e se acontece aí os resultados, aí vai para a última rodada. Então são 5 jogos que o Grêmio depende, além do dele, né? Depende dele também. Aí ele vai vivo para a última rodada contra o Atlético Mineiro, que já foi campeão, ele tem chance, tem, mas o Atlético ganhou do Bragantino por 4-3, já campeão. É um time de qualidade que vai jogar, tudo bem, não vai jogar para ganhar o campeonato mais, mas não vai jogar para perder e tem qualidade, vai ser um jogo difícil. Aí o Cuiabá pega o Fortaleza, né? Ou, na verdade, o Cuiabá pega o Santos, fora de casa, aí sim vejo como possibilidade. Se o Cuiabá não empatar com o Fortaleza amanhã, que é na segunda-feira, complicado. Ele pode se complicar, não só em relação ao Grêmio, mas aos outros adversários. O Fortaleza recebe o Bahia. Aí tem uma rivalidade, só que o Bahia já ganhou por 2-0 da equipe do Fluminense, também ficou bem encaminhado, mas só tem esse jogo. Pode ser que se complique, há uma rivalidade nordestina aí, pode ser que o Bahia se complique e perca para o Fortaleza. E aí tem o Juventude e Corinthians. Só que tem uma coisa, o Fortaleza,
É a mesma situação do Juventude, do Corinthians para o Juventude. Fortaleza já está classificado para a Libertadores da América, assim como o Corinthians também já está classificado, em vaga direta. Então, eles não têm mais objetivos na competição. É igual ao Atlético Mineiro, é a mesma coisa, né? Só que o Atlético Mineiro tem muita qualidade, muito mais qualidade de grupo do que o Corinthians, do que o Fortaleza. Até o terceiro time do Atlético é perigoso. Já os demais não. E aí o Juventude pega o Corinthians, eu não sei se dá para levar em conta isso, essa coisa do... O Corinthians acho que não quer rebaixar o Grêmio, mas o torcedor do Corinthians quer. Então, não sei se isso contamina ou não contamina, né? De certa forma, se isso faz algum sentido, né? Mas pode ser que o Juventude leve vantagem nisso. Pelo fato do Juventude jogar em casa, o mínimo que ele pode conseguir é o empate, que em relação ao Grêmio ele passa. Então é por isso que a situação do Grêmio é muito complicada. Chegando numa última rodada, são 4 jogos, incluindo o dele, 2 não podem nem empatar. Isso que ainda tem outros 2 jogos nessa segunda-feira, Cuiabá e Fortaleza, São Paulo e Juventude. Aí o Grêmio, se esses 2 jogos derem empate, o Grêmio chega na última rodada já rebaixado, já estaria rebaixado nessa segunda-feira, então não teria mais o que fazer. Então há uma contagem regressiva para o rebaixamento do Grêmio. Isso é inegável. Se ele vai conseguir zerar essa contagem e reverter, é praticamente impossível, tá certo? Um abraço, te inscreva no canal, marque o sininho ali para receber vídeos novos, comente, dê sugestões, por favor compartilhe com os amigos, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.